criança, como você está? Como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um adulto responsável e da sua professora. A sua escola também está acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você separe o seu material para estudar, ou seja, o seu livro Amar, Ler e Escrever, o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que você fez a lição, e também colocando o título e o número da atividade, além dos seus lápis, apontadores e borrachas. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa, lendo textos de diferentes gêneros, escrevendo sobre as suas experiências e sentimentos, e expressando-se por meio da arte com desenhos, músicas e danças. Descubra também o seu lado cientista e detetive da matemática, fazendo pesquisas e descobrindo o mundo ao seu redor, dentro de casa. E não se esqueça, as orientações e as videoaulas são apresentadas em diferentes momentos para que fique mais fácil estudar em casa. Nós pensamos nas propostas dessa semana para que você tenha tempo de realizar todas as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar as suas dúvidas. Nestes casos, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Rotina estabelecida, materiais em mãos e pronto para mais uma semana de descoberta? Então vamos lá! Nesta semana, nós iremos retornar na sequência 6, idades e aniversariantes, pois nós adaptamos e preparamos novos materiais para que você consiga realizá-la e não se perca na continuidade dos seus estudos. Ao voltar à escola, sua professora irá retomar o que foi estudado para validação. Atividade 6.1. O que significa fazer aniversário? Como você gosta de comemorar o seu aniversário? Você sabe a data do seu aniversário? E o ano em que você nasceu? 1. Já fizemos listas de aniversariantes com o dia e o mês de nascimento. Agora vamos conhecer o ano de nascimento de cada um de nós. Escreva o ano em que você nasceu. Nesta questão 1, você deverá preencher o ano de seu nascimento no quadro. Eu acho que você deve ter nascido em 2012 ou 2013. Se você não se lembrar, não tem problema. Pergunte para alguém que mora com você quando você nasceu, ou então olhe em algum documento seu. Muito fácil, não é mesmo? Agora é com você. Para a realização dessa atividade, das próximas dessa sequência, faremos uma pequena adequação. Nós iremos apresentar os dados de uma turma fictícia, ou seja, uma turma inventada, para que você possa responder às atividades. Com base nessa tabela, você irá preencher a data de aniversário dos seus colegas e todas as informações que serão solicitadas nas atividades das páginas de 36 a 40. Eu vou dar um tempinho para que você possa anotar as informações. Se você desejar e for possível, você pode pausar o vídeo ou retornar nessa parte quando for realizar as próximas atividades.
2. Complete o quadro abaixo com os dados obtidos em nossa pesquisa. Ano de nascimento, número de alunos. Fonte, segundo ano. A partir da lista de alunos apresentada, você deverá fazer um levantamento e organizar os dados dessa coleta completando a tabela. Com base nessa lista de alunos, irei fazer algumas perguntas. Está preparado? Sim? Então vamos lá. Todas essas crianças nasceram no mesmo ano? Quantos alunos nasceram em 2011? Em qual ano nasceu a maior quantidade de alunos? 3. Responda as questões. A. Em que ano nasceram mais alunos da nossa turma? B. Quantos anos de idade esses alunos completam neste ano? Agora, analisando a tabela que você preencheu, responda as perguntas A e B. A pergunta A você consegue responder analisando a tabela e verificando qual ano nasceram mais alunos. Já a pergunta B, você pode escolher a melhor estratégia para calcular quantos anos esses alunos vão fazer neste ano. Você sabia que normalmente nós utilizamos uma forma simplificada de registrar as datas? Nós podemos escrever uma data por completo, como por exemplo, 21 de junho de 2020. Mas é muito mais comum vermos as datas escritas somente com os números, como por exemplo, 21/6/2020. Você já aprendeu que cada mês pode ser representado com um número, não é mesmo? Quando escrevemos a data dessa maneira, 21/6/2020, só com os números, essa escrita representa o dia, o mês e o ano. Atividade 6.2. Você sabe qual é a data de aniversário completa de algum dos seus colegas de classe? Sabe de algum colega que tenha nascido em 2012? Há algum colega que nasceu no mesmo mês e no mesmo ano que você? 1. Vamos sortear 2 alunos da nossa turma e escrever a data de nascimento de cada um. Nome, data de nascimento, dia, mês, ano. Nesta questão, você deverá explorar a comparação entre as datas de nascimento, com o objetivo de identificar quem é o mais velho e quem é o mais novo. Com base na lista de alunos que eu já te mostrei no começo lá da nossa videoaula, você deverá sortear 2 colegas, 2 crianças dessa lista e anotar a data na tabela. Vamos ver se você entendeu qual é a forma correta para fazer o registro das datas de nascimento. Vou fazer algumas perguntinhas. Se você nasceu no mês de maio, qual número você vai registrar para indicar esse mês? Por quê? E quais os números que devem ser utilizados para indicar os demais meses? Qual o maior número que pode ser registrado para indicar o dia de nascimento? Por quê? Qual o maior número que pode ser escrito para indicar o mês de nascimento? Por quê? A. Quem é mais velho? B. Como você sabe disso? Após o preenchimento da tabela no item 1, você deverá fazer a análise desses dados, respondendo as questões A e B. Para essa comparação, quais informações devem ser levadas em conta? O ano, o mês ou o dia? Vamos ver se você entendeu. Por exemplo, Denise e Melissa nasceram no mesmo dia e no mesmo mês. Será que uma é mais velha que a outra? Vamos olhar a data de nascimento completa das duas. A Denise nasceu em 21 de setembro de 2012 e a Melissa nasceu em 21 de setembro de 2013. Bom, apesar delas terem nascido no mesmo dia e no mesmo mês, elas nasceram em anos diferentes. O ano de 2012 aconteceu antes de 2013. Sendo assim, Denise é 1 ano mais velha que Melissa. Vamos ver um outro exemplo. Jéssica e Sérgio nasceram no mesmo ano. Quem é mais velha? A Jéssica nasceu em 18 de setembro de 2011
e o Sérgio em 27 de novembro de 2011. Já que Jéssica e Sérgio nasceram no mesmo ano, vamos observar os meses. Jéssica nasceu em setembro e Sérgio em novembro. Setembro vem antes de novembro, então Jéssica é mais velha que Sérgio. Por fim, vamos observar os aniversários de Alexandre e Gabriel, que nasceram em março de 2013. Como podemos saber quem é o mais velho? O Alexandre nasceu em 22 de março de 2013 e o Gabriel em 31 de março de 2013. Bom, eles nasceram no mesmo ano e no mesmo mês. Vamos observar então o dia em que eles nasceram. O Alexandre nasceu dia 22 e o Gabriel dia 31. Você já sabe que o mais velho é quem nasceu antes. Então, por alguns dias, o Alexandre é mais velho que o Gabriel. Agora que você já sabe como descobrir quem é o mais velho, vamos ver a próxima questão. 2. Registre a data de nascimento de outros 2 colegas. Nome, data de nascimento, dia, mês, ano. A. Quem é mais novo? B. Como você sabe isso? Na questão 2, você irá preencher a tabela, mas ao invés de sorteio, agora deverá escolher 2 crianças da lista que mostrei a você para o preenchimento. Em seguida, você irá fazer a análise dos dados, respondendo as questões A e B. Vamos agora conferir a última questão dessa atividade. Perceba que ela está na próxima página, página 38. 3. Para terminar, copie a data de nascimento de outros 2 colegas que nasceram no mesmo mês. Nome, data de nascimento, dia, mês, ano. A. Quem é mais velho? B. Como você sabe isso? Esta questão é bem semelhante às anteriores. Você deverá escolher 2 nomes de 2 crianças que nasceram no mesmo mês, preencher a tabela e responder as questões A e B. Atividade 6.3. Você sabe o que é uma tabela? Quais os elementos que devem constar em uma tabela? Vamos conversar um pouco sobre isso na atividade 6.3 da página 39. 1. Você sabe o que é uma tabela? 2. Observe a tabela abaixo. Qual é o título dessa tabela? Antes de responder as questões, vamos conversar um pouco. Uma tabela é um quadro de consulta com linhas e colunas que tem o objetivo de organizar as informações. Ela deve conter um título, que é o nome da tabela, a fonte, que é de onde a gente tirou as informações, e os dados variáveis. Nessa tabela, o título é Aniversariantes da nossa turma. A fonte é Alunos do segundo ano. E os dados que estão organizados são os meses do ano, o número de aniversariantes, o número de meninas e o número de meninos. Agora, você deverá responder as questões 1 e 2, com base na sua observação e também na nossa conversa. 3. Que informações precisamos coletar para completar os dados que faltam? Aniversariantes da nossa turma, meses do ano, número de aniversariantes, número de meninas, número de meninos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fonte: alunos do segundo ano. Nesta questão 3, você deverá fazer o levantamento de dados existentes na lista de aniversariantes, aquela lá do começo da videoaula, para que você possa preencher essa tabela. Antes de fazer a contagem por mês, quem nasceu em cada mês, você pode fazer uma estimativa de qual mês tem mais ou menos aniversariantes. Em seguida, você deverá fazer a contagem e registrar na tabela mês a mês. Para que você se certifique e tenha certeza que não ficou faltando ninguém na contagem, ou se alguém foi contado 2 vezes, lembre das nossas estratégias de contagem, como ir marcando um X ou ir enumerando cada nome que já foi contado.
Depois de fazer essa contagem do número de aniversariantes a cada mês, você deverá fazer o preenchimento das informações aqui na tabela. Não se esqueça de registrar nas duas últimas colunas o número de aniversariantes que são meninas e que são meninos. Vamos verificar agora mais algumas questões dessa atividade, que também estão na próxima página, página 40. 4. Responda as questões. A. Quantos alunos nasceram em maio? B. E em dezembro? C. Em que mês há mais aniversariantes? D. Há algum mês sem aniversariantes? Qual? E. Em que mês nasceram mais meninas? F. Em que mês nasceram mais meninos? G. Em que mês nasceram menos meninas? H. Em que mês nasceram menos meninos? Nesta questão, iremos explorar a leitura e a interpretação das informações que estão apresentadas na tabela da página anterior. Mas antes, eu irei fazer algumas perguntinhas para te auxiliar na compreensão desses dados. Quantas crianças nasceram no mês de janeiro? Qual o mês ou os meses que apresentam o maior número de aniversariantes? Nós temos aniversariantes em todos os meses? Agora, você deverá ler item a item e buscar as informações na tabela para responder as questões de A a H. Atividade 6.4. Para fazermos essa atividade, você precisa ter um calendário em mãos. Você pode utilizar um calendário de papel, como esse que eu tenho aqui, ou mesmo um calendário digital no celular ou até mesmo no computador. Vamos pensar um pouco. Em que mês nós estamos agora? Qual dia da semana é correspondente ao primeiro dia deste mês? E o último? Quantos dias tem esse mês? Observe que os dias dos meses estão organizados em semanas. Quais são os dias da semana? É possível visualizar os dias da semana no calendário? Este mês tem quantas semanas completas? E sobram alguns dias? Quantos dias? Como você faz para localizar esses dias no calendário? Agora, abre o seu livro de atividades na página 41 e vamos conferir o que vamos aprender sobre o calendário. 1. Descubra em que dia da semana começa o mês de abril deste ano e complete o calendário. Abril: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Nesta questão, você deverá preencher o calendário do mês que está aqui no seu livro, que é o mês de abril. Para iniciar o preenchimento, é importante saber em qual dia da semana se inicia o mês de abril do ano que estamos, 2020, consultando o calendário que você tem em mãos. O primeiro dia do mês não necessariamente precisa ser o primeiro dia da semana, ou seja, nem sempre o dia 1 cairá num domingo. Conseguiu descobrir em que dia da semana começou o mês de abril desse ano? Sim? Agora é só completar. 2. Responda as questões. A. Quantos dias tem o mês de abril? B. Quantos são os domingos? C. E as quintas-feiras? D. Há algum feriado? Qual? E. Em quantos dias deste mês não haverá aula? Na questão E, você deve analisar os dias que são final de semana e feriado. F. Em que dia da semana vai começar o mês de maio? G. Roberta vai fazer um curso de chefe de cozinha no final de semana prolongado, com início no sábado e término no dia 21 de abril. Qual a duração em dias do curso de Roberta? Na questão 2, você deverá fazer a leitura de cada item de A a G e, a partir do calendário preenchido, observá-lo e analisá-lo para responder as questões solicitadas. A pergunta G propõe a análise da duração de um curso.
Você deve perceber que deverá considerar o dia de início do curso, ou seja, o curso tem duração de 4 dias. É importante utilizar o calendário como suporte para poder responder a questão. Atividade 6.5. Você se lembra o que é contar em ordem crescente? E contar em ordem decrescente? Nós vamos conversar mais um pouco sobre esses diferentes tipos de contagem nessa atividade que está na página 42. 1. Mais uma vez, foi feita uma roda de contagem na sala de aula. A professora pediu para contar de 1 em 1, a partir do número 54, mas agora em ordem decrescente. Registre os 7 próximos números que foram ditos na roda. Vamos relembrar o que significa a ordem crescente e decrescente? Crescente é quando contamos do menor para o maior, quer dizer que os números estão crescendo. Já decrescente é quando contamos do maior para o menor, ou seja, os números vão diminuindo, é o contrário de crescer, é decrescer. Por exemplo, digamos que vamos realizar uma contagem a partir do número 42. Vamos contar de 2 em 2 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Teremos então 42, 44, 46, 48, 50 e 52 e assim por diante. E ainda vamos contar começando pelo mesmo número, 42. Agora contando de 1 em 1, só que em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, nós teremos 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 e assim por diante. Conseguiu relembrar o que é a ordem crescente e decrescente? Sim? Ah, que ótimo! Agora, você conseguirá responder as questões 1, 2 e 3. Na questão 1, a partir do número 54, você deverá fazer a contagem em ordem decrescente de 1 em 1 e registrar nos espaços. 2. Em seguida, pediu para contar de 5 em 5, a partir do número 20, em ordem crescente. Registre os próximos números que foram ditos na roda. Já na questão 2, você deverá, a partir do número 20, fazer o registro dos próximos números, contando de 5 em 5 em ordem crescente. 3. Por último, ela pediu para contar de 5 em 5, em ordem crescente, a partir do número 18. Registre os números. A última questão, 3, é bem semelhante às questões anteriores. Nesse caso, você deverá fazer a contagem a partir do número 18, de 5 em 5, em ordem crescente. Muito bem, finalizamos mais uma semana de estudos. Não se esqueça de fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno, colocando a data em que cada uma foi realizada. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.